vou explicar para vocês como fazer a certidão negativa de naturalização CNN. Primeiro vocês vão entrar no site do Ministério da Justiça, esse site. Na seção Certidões, é certidão. Emitir CNN, vocês vão ter a opção de emitir e de autenticar. Primeiro nós vamos emitir. Os dados do requerente é sempre a pessoa que vai fazer a cidadania italiana. A nacionalidade, eu vou fazer essa CNN no meu nome. Brasil, vocês vão escolher Brasil. O CPF de vocês e o nome do interessado. Ok. O sexo, o grau de parentesco, suponhamos que seja o meu trisavô, então eu sou trineta. O motivo da solicitação, aquisição de cidadania e o país, Itália. Tá aqui. Itália. Os dados do requerido. O requerido é a pessoa de quem você vai obter a cidadania italiana, ou italiano nascido na Itália. Então, suponhamos que o meu trisavô se chamasse Andrea Fiorotto. Esse nome, ele vai aparecer geralmente 6 vezes. Uma vez no nascimento do italiano, uma vez no casamento do italiano, depois no óbito do italiano, depois no nascimento do filho dele, no casamento do filho dele e no nascimento do neto. Porém, algumas vezes também aparece no óbito do filho. Então, são 7 vezes que você vai olhar nos documentos. Então, o Andrea Fiorotto nasceu Andrea Fiorotto, foi registrado na Itália como Andrea Fiorotto. Quando ele se casou já no Brasil, o nome dele não vinha constando Andrea Fiorotto. Então, eu vou abrir uma outra linha aqui no sinalzinho de mais. Eu não posso fazer uma vírgula aqui e colocar o outro nome. Eu não posso fazer uma barra aqui e colocar o outro nome. Eu não posso escrever um ou aqui e colocar outro nome. Eu obrigatoriamente tenho que abrir uma outra linha. Então, eu vou no sinalzinho de mais e ele se casou André Fiorotto. Ok. Ele morreu André Fiorotti. Eu vou mencionar, então, que ele morreu como André Fiorotti, que no documento está escrito André Fiorotti. E aí, o filho dele nasceu, quando ele foi declarar, ou quando outra pessoa foi declarar, o nome dele veio escrito como Andrea Fiorotto. Eu vou constar esse nome também. E toda vez que o nome se alterar nos documentos, eu vou constar, vou abrir uma outra linha e vou colocar aqui. Toda vez que foi feita uma ação de retificação, mesmo assim, você tem que mencionar os nomes no momento de lavrar o documento, no momento em que foi lavrado, que foi mencionado aquele nome. Então, para cada alteração, uma nova linha. O sexo do interessado, o nome do pai. O nome do pai, ele tem que aparecer exatamente como está no documento italiano. Não é como está no documento brasileiro. No documento italiano, o nome do pai do Andrea era Luigi. Algumas vezes não vem o nome completo com o sobrenome, nome do pai. Nesse caso, o sobrenome é sempre o sobrenome do filho. Então, o Luigi, o Andrea Fiorotti, era filho de Luigi Fiorotti. E o nome da mãe, Maria Antonella. Ok. A data de nascimento também tem que ser completa. Observa que os dados com o asterisco são os dados obrigatórios para a emissão da CNN. Porém, alguns consulados exigem os dados, todos os dados completos. Nesse caso, você tem que mencionar a data completa e o nome dos pais, apesar de não ter o asterisco aqui.
Então, mencionem todos os dados completos, porque assim todos os consulados irão aceitar. Suponhamos, então, que o nosso Andrea Fiorotti tenha nascido no dia 25/3/1863. Ok. O país de nascimento, ele nasceu na Itália. E vamos colocar os caracteres que solicita aqui. 2LU. Emitir. Eles demoram um pouquinho, porque eles procuram lá nos arquivos digitais deles. E aí vai abrir a CNN. A CNN é isso daqui. Apesar de dizer que não consta registro de naturalização, é isso daqui, porque é uma negativa de naturalização. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão salvar esse documento e vão imprimir também, porque vocês vão precisar dela impressa. O que é importante nesse momento? Vocês terem o número da CNN, então vamos anotar o número 00013793332626314. Aqui embaixo tem a data que foi emitido, então dia 23/4/2014 e a hora. Também é importante, às 14h06. Ok. Agora, depois de emitida, nós vamos autenticar esse documento. Como que nós vamos autenticar? Nós vamos voltar aqui no site, voltar, e vamos novamente, vocês podem emitir ela, e eu voltei porque é mais fácil, autenticar a CNN. Primeiro nós emitimos e agora nós vamos autenticar. Clicamos em autenticar. Protocolo da CNN, é aquele número que a gente anotou, então, 000137393262014. A data da emissão, que foi dia 23/4/2014, e a hora da emissão, às 14h06. Vamos colocar os caracteres que solicita e vamos consultar. E aí vai aparecer isso daqui. Essa daqui é a autenticação, vocês vão imprimir ela. Isso daqui tem que sempre acompanhar a CNN que a gente fez antes. Então, são dois documentos colegados juntos que um não pode ser separado do outro. Para mandar para o MRE, vocês vão mandar esses dois documentos. E depois esses dois documentos para tradução e esses dois documentos para legalização. Um só está completo junto com o outro. E é isso, essa é a CNN de vocês.